as questões já aplicadas em provas anteriores, sim, porque isso dá margem ao favorecimento, não é mesmo? Então, o princípio do ineditismo hoje está sendo cobrado na formulação das provas. Ou seja, pode-se perguntar sobre física quântica, mas não daquela mesma forma que foi perguntado no concurso aplicado há 6 meses atrás, né? Tem que reformular, pode perguntar sobre física quântica, mas não exatamente com aquelas assertivas, etc., né? Então tem esse caso das formulações das questões objetivas, tem o problema do critério de avaliação das provas discursivas, que geralmente são critérios falhos, não muito claros, tem o problema da correção das provas discursivas. Prova discursiva em concurso é um problema muito grande. Às vezes, a gente vê um candidato que ele é um CDF, mas passou em primeiro lugar nas provas objetivas. E na prova discursiva, ele às vezes tira um 0. Existe isso. Tá? Então, assim, nós temos que incrementar o mecanismo de apuração da pontuação correta de uma prova discursiva, do critério da sua pontuação em todos os quesitos, né, da prova. Existem também os problemas oriundos das etapas intermediárias, né, concurso para recrutamento de policial, geralmente tem vários problemas nas provas físicas, né? Às vezes uma mulher grávida, ela é excluída do concurso porque está grávida. É uma discriminação, né, contra a mulher. Ela tem o direito, ela vai ao judiciário, né, entra com ação e ganha, porque depois ela adquire o direito de fazer essa prova depois de 120 dias da data da natalidade. Ou após um laudo do médico, o médico liberando. Exatamente. Tanto, né? Então, o candidato torceu o pé ou quebrou o pé na véspera da prova física, né? Uma ação judicial desse candidato pleiteando não uma repetição, porque ele não fez nenhuma prova, ele quebrou o pé um dia antes da prova. Mas, pelo menos, assim, o direito de fazer essa prova no outro dia, né? Quando tiver já em condições físicas adequadas. É até um respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ele quebrou o pé, não foi que ele quis, não é mesmo? Até porque também ele pode participar da prova posteriormente, né? Exatamente. O concurso público, o importante é o princípio do mérito. Tá? O doutor Oswaldo disse que a forma de recrutar através de concurso não é a melhor, mas é a mais democrática, né? Nós temos outras formas de recrutamento mais eficiente, mas talvez menos democrática. Continuando os outros focos de problema no concurso, a avaliação psicológica, ela só pode ser instituída em edital se ela for prevista em lei. Inclusive, os tribunais superiores, o entendimento pacífico e uniforme é que a avaliação psicológica ela tem que ser objetiva. Não pode haver entrevistas, por exemplo. Não pode haver nenhum teste dentro da avaliação psicológica que deixe margem à dúvida. Os testes têm que ter respostas de raciocínio lógico, têm que ser objetivos. Inclusive, aquela tese de que inclusive tem que haver publicidade. O nome dos testes tem que ser publicado nos editais. Não vale você aplicar um teste fabricado pelo organizador do concurso. Os tribunais têm rechaçado esse tipo de avaliação psicológica. E acontece muito isso? Acontece, porque os organizadores dizem que se antecipar o nome dos testes, os candidatos ensaiariam a avaliação psicológica, né? E deturparia o resultado. Como assim? Se pode ensaiar uma avaliação psicológica, certamente, né, ela não deverá ter a credibilidade que estão dando a ela, não é mesmo? É verdade. Correto. Bom, eu tenho inclusive uma posição que seria, aliás, um questionamento, não uma posição, de que se a matéria pede, como o senhor Oswaldo até citou, um tema língua portuguesa, e lá no meio à língua portuguesa pede-se algo referente, por exemplo, à matemática.
Ou seja, é motivo de uma impugnação desse concurso. Mas bem, vamos falar desse meu questionamento no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta justamente para falar sobre isso. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, hoje falando sobre concursos públicos. Bem, no bloco anterior eu terminei justamente fazendo esse questionamento de uma prova, por exemplo, que tem aí no edital um aviso de questões relacionadas à língua portuguesa. E lá na prova de língua portuguesa encontra-se, talvez possa parecer absurdo, mas algo referente à matemática. Mas isso acontece, não é uma coisa tão absurda assim, pode acontecer, né? Pode acontecer, mas nesse caso a solução é muito rápida e prática. Você faz a impugnação do edital. Você se dirige ao próprio candidato, eventualmente nem precisa de advogado para isso. Mas se quiser fazer com advogado, certamente redigirá melhor, né? Apresentará a sua pretensão melhor deduzida. E se dirigir à organização do concurso para dizer, ó, estou impugnando o edital porque nas disciplinas e nas matérias que serão objetos de prova, consta em língua portuguesa um tema de matemática, né? E certamente o edital é corrigido, é republicado. Não é, doutor Sena, não é incomum republicar em editais por erros até de concepção, não é verdade? Quando a necessidade surge, o organizador, o órgão, né, recrutante, faz uma retificação do edital. Agora, nesse caso específico, se constou a matéria de matemática no tópico de língua portuguesa, é o caso da impugnação edital. Agora, se for na prova, durante a realização das provas, o candidato pode até deixar de responder aquela questão, se ela não foi objeto de matéria constante do conteúdo editalício, e depois ele pede anulação daquela questão à banca examinadora. Exatamente. Os próprios editais, eles estabelecem um procedimento administrativo. Quer dizer, você tem as impugnações, os recursos. Normalmente, cada edital tem um capítulo dedicado aos recursos, né? E eventualmente, a pessoa não quer nem fazer isso, quer entrar direto na justiça, através de mandado de segurança. Se o recurso tiver efeito suspensivo, que normalmente não tem, para não atrasar o concurso, aí você entra com mandado, nada impede de você entrar com mandado de segurança. Mas se, por acaso, não me lembro de ter algum concurso público que tivesse, cujos recursos tivessem efeito suspensivo. Mas se existisse, você não poderia entrar com mandado de segurança, porque o mandado de segurança só cabe em relação a procedimentos administrativos quando não tem efeito suspensivo. Mas você pode queimar as etapas dos procedimentos previstos no próprio edital de concurso, né? Isso para resolver problemas individuais, problemas de inscrição, problemas como disse o doutor Sena, de quebrei a perna antes do dia da prova física ou mulheres gestantes, etc. Pode ser, ou coletivamente. Você faz a impugnação, aproveita a si, mas a toda a coletividade de candidatos. Isso que eu ia, inclusive, tocar, senhor Sena. Deixa eu fazer mais um adendo. Ou ele pode fazer isso individualmente, ele pode contratar um advogado, ou ele vai ao Ministério Público, né? E fala, olha, estou com o edital aqui, tal. Como o Ministério Público tem por dever zelar pela ordem jurídica, né, pela defesa do patrimônio público e das garantias constitucionais, ele também pode fazer isso. Porque, por exemplo, às vezes acontece de um candidato perceber algo e entrar com uma ação justamente, digamos assim, mostrando que aquilo de alguma forma estava errado. Mas ele entra, sendo que, na verdade, aquilo poderia ser uma coletividade, enquanto que outros candidatos nem tomam conhecimento. Muito importante isso, pelo seguinte, os concurseiros, eles têm a prática de participar de fóruns de discussão. Então, às vezes, um candidato percebe algum problema na prova, né, durante a realização, e ele troca de ideia com os demais, e aquilo passa a ser de conhecimento de outros, né? Às vezes o problema é que ele percebeu que a matéria não constava em edital, né? Ou estava mal formulada aquela questão.
Inclusive, a banca examinadora ela vai ter uma atenção maior, apesar do que os recursos administrativos são os pedidos de anulação de questão dirigidos às bancas. Eles, a menor parte que são deferidos, né, quando são, porque geralmente o candidato ele vai parar na via judicial. E é até ruim nesse caso ele parar na via judicial, porque a percentual de êxito numa ação que questiona pontuação em prova objetiva ou pontuação em prova discursiva é 20%. A gente tem uma estatística que é de 20%. Né? Isso pela jurisprudência dos tribunais. Teratológico, tem que ser um erro teratológico, um erro assim, muito gritante. O candidato só consegue anular uma questão, consegue melhorar uma pontuação através de uma perícia, tá? no decorrer do processo seu judicial. Então, é muito difícil o candidato aumentar uma nota sem maiores comprovações, como uma perícia técnica. Tá? O judiciário, ele é igual o doutor Oswaldo disse, o entendimento do judiciário hoje que a banca examinadora, ela é soberana para anular a questão, para rever pontuação do candidato. Entrar no mérito da questão. Exatamente. O judiciário entende que isso é mérito da questão e ele não entra, ele só entra em caso de ilegalidade manifesta, ou seja, se a matéria não constava em edital, etc, etc. Agora, as aberrações, o Poder Judiciário está tendo também um grande acolhimento, tanto que a gente tem êxito lá na nossa advocacia em 20% dos casos. É um êxito baixo, em frente ao geral que nós temos lá de 90%. Ou seja, a gente recomenda a via judicial quando o direito do candidato é forte, como a limitação de idade. Não se pode limitar a idade para recrutar hoje. Né? Não se pode fazer discriminação de sexo. Né? As mulheres, uma das polícias do Brasil, por exemplo, no último concurso, instituiu o teste de barra, aquele teste que você levanta o próprio corpo, e colocou para as mulheres. As mulheres não têm força física nos braços para suspender o seu próprio peso. Esse exercício é de homem. Colocaram, né, para as mulheres fazerem, porque a progressão da mulher no serviço público está notável. Hoje, 40% dos juízes do trabalho, por exemplo, são mulheres. Né? Então, não há como barrar essa evolução da mulher. Ela está galgando os postos a cada dia. Mas querer que ela evolua também na força do homem? Aí é complicado, né? Então, assim, colocaram um teste físico para as mulheres para barrar, né, o êxito das candidatas na Polícia Federal. Né? É uma discriminação gritante que não pode ser admitida em pleno século XXI. Né? Barrar o crescimento da mulher, que hoje, quem passa mais em concurso hoje é a mulher. O senhor disse, se eu bem ouvi, que não pode a questão da idade. Numa conversa também, o senhor Oswaldo disse que já poderia. Não, a questão é